A saúde e a assistência são, naturalmente, motivos de preocupação para a província ultramarina de Moçambique, como, aliás, sucede em qualquer dos nossos territórios espalhados pelo mundo, nomeadamente em África. A reportagem da emissora nacional procurou o diretor do Serviço de Saúde e Assistência, Sr. Dr. Santos Garcia, que amavelmente se colocou à nossa disposição para nos dar alguns elementos esclarecedores da atividade destes serviços. Sr. Doutor, gostaríamos que nos falasse da organização dos serviços de saúde da província nas suas linhas gerais e da sua atividade. Os serviços de saúde de Moçambique não são mais que os serviços de saúde do ultramar, a organização dos serviços de saúde do ultramar em aplicação à província de Moçambique. A província está dividida sanitariamente em 9 distritos. Cada um dos distritos é dirigido por um médico-inspetor. Cada um dos distritos há um certo número de delegacias de saúde que são dirigidos por um delegado de saúde médico de primeira ou segunda classe, conforme a categoria da própria delegacia de saúde. Cada um das delegacias de saúde tem agregadas a si os postos sanitários, as maternidades, os serviços especializados da profilaxia, em especial os dispensários de luta contra a lepra, os dispensários da luta contra a tuberculose, dispensários de profilaxia ou de vacinações. Cada um dos postos sanitários tem, pelo menos, um enfermeiro que assiste ao tratamento dos doentes, segundo as indicações dadas pelo médico da respectiva área, que visita periodicamente esses postos. No ponto de vista assistencial, nós temos a província dividida em 3 zonas, cada uma das zonas correspondendo a um hospital central. No hospital central existem as especialidades, todas as especialidades vulgares, como as da otorrinolaringologia, da oftalmologia, da dermatologia, etc. E temos, dentro de cada zona, os hospitais regionais, subregionais e rurais. Os hospitais rurais são aqueles que diretamente estão em contacto com as populações rurais, que atendem os doentes e os tratam, e sempre que exceda ou por carência de meios de ação ou até de diagnóstico e terapêutica, os doentes são evacuados para os hospitais regionais ou subregionais, que por sua vez os atende dentro das suas possibilidades, e se a doença excede as possibilidades terapêuticas do hospital regional, são então mandados para o hospital central, que existem em Moçambique 3. Lourenço Marques, como centro da zona sul, que é constituído pelos 3 distritos sanitários de Inhambane, Gaza e Lourenço Marques. O Hospital Central da Beira, que atende os distritos sanitários de Manica Cefala, Tete e Zambésia. E o Hospital Central de Nampula, que atende os distritos sanitários de Cabo Delgado, Niassa e Moçambique. Tendo assim, portanto, divididos em 3 zonas que correspondem sensivelmente a norte, centro e sul. Sim, senhor. Norte, centro e sul da província. Sr. Doutor, quais as doenças que mais preocupam os responsáveis pelo serviço de saúde? A função, o objetivo, o desejo primordial dos serviços de saúde é evitar a doença. Quer dizer, a profilaxia em todos os seus graus e o desenvolvimento da saúde pública pelo tratamento das águas, processos de abastecimento, a higiene dos géneros alimentícios, da habitação, dos esgotos, etc. E evitar a doença pelas vacinações de todas as doenças de que é possível fazer-se vacinação.
Assim, nós temos um serviço dentro da província de Moçambique em que o número de vacinações é de tal natureza e atingiu certo tal grau que algumas das doenças as podemos considerar hoje praticamente erradicadas. A varíola, por exemplo, é uma das doenças que nos últimos anos só têm aparecido escassas dezenas e sempre possível atribuirmos ou sabermos que esses doentes foram trazidos do estrangeiro para dentro da província. Porque também não é de admitir que no fim de 1.500.000 vacinações, como média anual que estamos nos últimos tempos a praticar na província, ainda fosse possível desencadear-se qualquer epidemia dessa doença. Temos, por exemplo, a poliomielite, que de longe em longe, sobretudo em centros urbanos, nos têm aparecido certos casos de, não sei, um número de casos já considerado, enfim, dignos de atenção de poliomielite, levou-nos a praticar a vacinação sistemática em todas as delegacias de saúde e para todos quantos o queiram fazer, pelo sistema da vacina Sabin, isto é, vacina oral. Temos ainda outras doenças que nos aparecem com uma certa intensidade, como é, por exemplo, o tétano, principalmente no estado das mulheres, no estado de puérperas, e as crianças, depois do nascimento e antes do período ou melhor, durante o período da ferida umbilical, contraírem infecções tetânicas, principalmente quando têm as mães o parto fora das maternidades. Ora, a vacinação antitetânica pelo menos, dá-nos a proteção durante 3 meses após o nascimento e a própria mãe fica protegida e a criança nascida nos primeiros tempos de vida, e como temos como finalidade evitar a infecção da ferida umbilical, é tempo mais que suficiente para isso. Temos, além disso, as vacinações antitíficas, antidiftéricas, que não se têm feito em massa pela simples razão que os casos que aparecem têm sido desprezíveis, insignificantes. De modo que, quando surge qualquer caso em qualquer localidade, fazemos uma vacinação preventiva, em especial dos parentes e dos contactos do doente que nos surgiu com essa doença. Isto, no ponto de vista de profilaxia, temos ainda em grande escala a vacinação pelo BCG, que já vamos acima das 100.000 vacinações em crianças que não vão além dos 14 anos de idade. E esperamos, além, bem entendido, com um serviço de radiorrastreio, onde se têm feito dezenas de milhares de microrradiografias, que hoje não só se tornou vulgar em todas as populações onde estão a atuar as unidades de radiorrastreio, como também se tornou extensivo aos exames dos serviçais e dos trabalhadores pelas microrradiografias que nos podem detectar qualquer portador de tuberculose.
E, de uma maneira geral, é o desejo de chegarmos a um ponto onde tornemos impossível o desencadeamento de qualquer epidemia destas doenças que outrora tão mortíferas foram. Sr. Doutor, falou-nos já nas suas linhas gerais da organização dos serviços de saúde na província, que têm em vista prestar uma assistência efetiva e permanente às populações, urbanas ou rurais. Deu-nos também já uma ideia da profilaxia, da maneira como ela é encarada e da maneira sempre permanente e atenta como as autoridades respectivas prestam os seus serviços, quer nos centros urbanos, quer também nos centros rurais. Gostaríamos agora que o Sr. Doutor, a terminar, e dado que seria exaustivo para este apontamento de reportagem, fornecermos dados estatísticos que dariam uma ideia daquilo que se tem progredido no capítulo de saúde e que nos tem levado até à cabeça das nações africanas neste aspecto, gostaria que fizesse um rápido paralelo entre o trabalho que aqui se tem feito em Moçambique e nos outros países do continente africano. Sim, senhor. Nós podemos ainda hoje manter uma certa vaidade na nossa ocupação sanitária da província. Temos uma rede sanitária em que as malhas são bem mais apertadas que todos os outros países africanos que nos rodeiam. Direi mesmo que a própria África do Sul, de elevado nível de assistência médica, nível universitário mesmo, em certas cidades, está longe de ter uma rede rural tão apertada como é a nossa. Praticamente, nós poderemos dizer que não há qualquer população neste território que não possa ser controlada em qualquer momento pelas nossas autoridades sanitárias, desde que se desencadeie qualquer epidemia, nem que seja uma simples epidemia de tosse convulsa ou de gripe ou de sarampo nas crianças. Toda a população acorre aos nossos serviços e de tal maneira que se torna hoje exaustivo para os profissionais de Moçambique, quer médicos, quer enfermeiros, o exercício da sua profissão, porque os serviços não aumentaram no ponto de vista de agentes na mesma proporção em que aumentou a procura dos serviços de saúde pela população. Em relação aos países africanos, posso também garantir que nenhum deles, e é fácil verificá-lo pelas próprias estatísticas da Organização Mundial de Saúde, nenhum deles apresenta um número tão baixo de doentes de varíola como o nosso. Nenhum deles apresenta uma assistência tão intensa à mulher grávida e à maternidade como o nosso. Basta dizer-lhe que temos nada menos de 183 maternidades rurais espalhadas na população, onde todas as mulheres vão espontaneamente ter o seu filho. E se não vai a totalidade das mulheres grávidas hoje às maternidades dos serviços de saúde, é pela simples razão que não temos ainda um número de maternidades de tal ordem, espalhadas por toda a parte, que não se tornasse difícil percorrer, palmilhar dezenas de quilómetros para uma mulher ir ter o seu parto à maternidade. Por consequência, em qualquer capítulo da assistência, ainda hoje, repito, nós estamos em condições superiores à maioria dos países africanos. E se os meios de ação não nos falharem, nós esperamos manter esta supremacia para sempre
para todo o sempre. Posso até afirmá-lo. Sr. Dr. Santos Garcia, nós agradecemos a amabilidade que teve em nos receber, em nos prestar todos estes esclarecimentos e até a terminar esta nossa troca de impressões, a fornecermos uns elementos comparativos que estavam perfeitamente ao seu alcance, dado que o Sr. Dr. Santos Garcia presidiu algumas das delegações que se têm deslocado a reuniões da Comissão da Organização Mundial de Saúde. Muito obrigado uma vez mais, Sr. Doutor, e até uma próxima oportunidade. Até à vista. Muito obrigado.